CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sempre com muita alegria podermos estar nessa casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais uma reunião pública, nessa quarta-feira, das 19 horas. É sempre importante nós informarmos que o CEAP é uma casa de amor com os seus cursos, a sua obra social e as suas reuniões públicas, né? Temos o passe de cura de segunda a quinta-feira. De segunda a quinta-feira, nós temos os cursos, reservados sexta-feira para o trabalho interno. Às quartas-feiras, nós temos a reunião pública. E aos sábados, realizado de 8 a meio-dia, a obra social, com atendimento a pouco mais de 300 famílias, dentre as mães e as crianças, onde é oferecido café da manhã. As crianças vão para a sala de aula, para a evangelização, e são atendidas crianças de 0 a 18 anos, cada um na sua faixa etária, em cada sala com o seu evangelizador. A casa, como toda casa espírita, ela necessita da ajuda de todos, né? Porque todos os meses nós oferecemos cestas básicas a essas famílias e, como disse, aos sábados é oferecido o café da manhã, bem como o almoço. Então, gera sempre uma despesa e necessita de elementos não perecíveis, né? E sempre que alguém puder nos ajudar no sentido de, quando for fazer uma compra, trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, café, até mesmo detergente, papel higiênico, enfim, aquilo que for possível. Se cada um trouxer um elementozinho, nós conseguiremos também fazer sempre e dar o nosso melhor. O estudo de hoje ele vai ser do livro A Leitura do Caminho, Verdade e Vida, no seu item 77, e o estudo será do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. Nós vamos fazer a reunião hoje. A palestra será feita pela nossa querida Sueli, já bastante comparece à nossa casa, né? É sempre uma grande satisfação, uma felicidade tê-la aqui. A sustentação do passe será pela nossa querida irmã também, a Sandra. E nós vamos, então, fazer a leitura do item 77, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta
a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. É forçoso é ouvir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais um estudo nessa reunião pública. Estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e pedimos, Mestre Jesus, que nos ilumine a todos que aqui estão e a todos aqueles que nos assistem pela internet. Pedimos aos guias espirituais desta casa que abençoe e que proteja a nossa querida Sueli, que trouxe o estudo e preparou com muito carinho para que nós possamos compreender e refletir sempre para a nossa evolução espiritual. Assim, Mestre Jesus, já com a presença dos espíritos que sustentam e apoiam a esta casa, como o Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, que nós possamos dar início à reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Sueli, vou fazer a leitura. Vai fazer a leitura. Tá Eu vou fazer a leitura do capítulo 10, item 9. O arqueiro e a trave no olho. Item 9. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, 3 a 5. Passando a palavra para nossa querida Sueli. Muito obrigada. Mais uma vez, estamos aqui reunidos. E sempre eu inicio, primeiramente, agradecendo a esses espíritos que nos recebem com tanto carinho e com tanto desvelo, com tanta organização que a gente vê nessa casa.
né? Sempre muito organizado, sempre muito disciplinado, e a gente bem recebido, porque é uma característica importante da casa espírita, que é a recepção. Uma tarefa importante. E hoje a gente, inclusive, pode falar referência a isso, porque a recepção, muitas vezes, de uma casa espírita, ela é as pessoas que estão recebendo, acolhendo quem chega, e normalmente as pessoas já chegam meio afobados do trânsito, afobado das situações que acontecem na rua, e ela entra numa casa de paz, de tranquilidade. Essa recepção tem que ser calorosa. E quando a gente fala essa recepção calorosa, não é só do corpo mediúnico, é também desses espíritos. E isso daqui a gente percebe quando a gente adentra aqui. Essa recepção é um ambiente iluminado, gostoso, acolhedor. E os médiuns têm um papel muito importante nessa tarefa de harmonizar pelo pensamento, pela disciplina, pela recepção de que cada um vem chegando aqui com as suas dores e será bem conduzido para as oportunidades que a Casa Espírita oferece. Então, isso aí é uma coisa que diferencia e nos coloca assim, na certeza de que a gente busca sempre um conforto e um aconchego, né? Então, que nosso estudo de hoje tenha esse mesmo enfoque, que foca também essa casa, de acolhimento, de consolo, de esclarecimento para os nossos corações, porque a gente ainda precisa bastante de alertas, né? Jesus veio para alertar, a Kardec continua, os espíritos sempre nos falam, mas nós somos espíritos ainda rebeldes. Ainda somos, como diz Emmanuel, rebeldes e viciosos. E por conta disso, porque como desviamos muito em outras encarnações, nessa oportunidade escolhemos a mediunidade, trabalhar na mediunidade, para a gente acertar tantos erros do passado. Então, não é uma tarefa para se ficar elogiando e nem ter supremacia, que é um assunto que a gente vai abordar hoje. Essa tarefa da mediunidade não pode ter esse pensamento de supremacia. Somos todos iguais. Desde aquele que está botando a aguinha para fluidificar, que ele não tem uma mediunidade retumbante, mas tem um papel fundamental. Até as pessoas que estão ali na recepção, recebendo cada uma, que muitas vezes com as suas dores é acolhida. Então, cada um tem um papel dentro da casa espírita, onde a tônica da casa espírita e a responsabilidade, não pode haver supremacia. Não pode ter aquele, o melhorzão, aquele que, eu só quero tomar passe com aquele, porque aquele tem manifestação física, ele tem evidência, ele tem isso. Nem por isso ele talvez faça um trabalho, muitas vezes, porque o médium trabalha muito pelo pensamento, né? Nós todos. Muito pelo pensamento, e muitas vezes esse aí que se acha na supremacia não está tão harmonizado e nem vai trazer essa paz e esse consolo que a casa espírita deve trazer. Então, a casa espírita não é um recanto que a gente tem que repensar essas questões, porque a gente tem que seguir no nosso processo evolutivo sempre com o pensamento de misericórdia, porque somos diferentes, cada um está num estágio evolutivo. E por que eu terei supremacia na minha característica e o outro não tem? Porém, cada um está no seu momento evolutivo, na sua oportunidade, e vai ter qualidades dentro daquela sua característica. E todos teremos ainda bastante defeitos, porque estamos aqui num processo evolutivo e a gente está num caminho ainda da perfeição. Estamos buscando, né? E essa que é a melhor notícia. A gente busca, já estamos aqui, porque já recebemos a chamada e atendemos a chamada. Então, a gente já está querendo mudar.
mudar. Já estamos num processo. Ainda somos rebeldes, somos viciosos? Somos. Ainda erramos muito? Sim. Ainda deixamos de perdoar tantas vezes? Sim. E por isso, a gente, muitas vezes, por conta disso, deixa de ser misericordioso, que é o estudo dessa noite. A gente vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 10 vai nos tratar sobre bem-aventurados os misericordiosos. E aí a gente vai perceber nesse capítulo, primeiro, o que é ter misericórdia? A palavra misericórdia está dizendo assim, que é os dicionários nos dizem que é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria de uma pessoa. Sim, a gente vai ter sempre que ter essa misericórdia. Porém, para a gente ter misericórdia, a gente tem que ser manso, a gente tem que ser pacífico, a gente tem que perdoar. Nós temos que ter todas aquelas bem-aventuranças que Jesus nos propõe lá no monte. No capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele nos relata que Jesus sobe ao monte e aí ele fala toda aquela lista do que a gente precisa seguir para ser perfeito. Somos perfeitos? Ainda não, mas seguir sim. Estar no caminho, sim. Exercitar com vontade, sim. Essa que é o propósito que Jesus está esperando de nós. Ele não está esperando ninguém perfeito. Não estamos fazendo curso para anjo ainda. Nós estamos no caminho. Mas se você tiver muito aquém desse projeto, aí você vai cada vez encarnar. Encarna outra vez, e em cada vez você aprende um pouquinho. E se você for mais lerdo para aprender, você fica repetindo de ano toda vez, não é assim? Mas se você for mais preguiçoso, aí que você vai atrasar mais a sua evolução. E esse é que é o projeto que Jesus nos traz aqui na bem-aventurança, é para você acelerar um pouquinho e diminuir o número de encarnações. Porque quando a gente vai passando, eu estou melhor, e a gente já percebe, eu não estou mais fazendo aquela coisa que eu fazia antes. Eu já estou melhorando. Agora eu consigo me conter. Nosso amigo estava chegando aqui da rua agitado com a situação de trânsito, situação de trânsito mesmo, de chegada aqui, e aí ele nos relatava assim, mas eu me contive. Isso é um caminho realmente do aprendizado, porque é essa questão mesmo, a gente é toda hora convidada a sair do nosso projeto. A vida, aqui na materialidade, nos exercita o tempo todo. São as provas que a gente passa a cada minuto. E nessa prova você fala, eu não reagi. Eu não tomei a iniciativa pelo instinto. E se eu não fui instintiva, é sinal de que eu já usei a minha inteligência e o meu livre-arbítrio a meu favor, escolhendo, porque é assim que a gente evolui. A gente adquire virtude escolhendo bem. E quando a gente escolhe bem, a gente passa para o outro ano. Se você escolhe mal, você fica retido. São as escolhas do dia a dia, das horas, e são pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. E tem grandes escolhas também, às vezes profissões, às vezes parceiros, às vezes escolhas de religiões, enfim, a gente faz grandes escolhas. Mas o dia a dia, essa escolha, por exemplo, do nosso amigo de não confrontar a situação desagradável, foi uma escolha que te eleva. Você percebe que eu estou diferente. Em outra situação de estresse, eu reagiria e usaria meu instinto, minha animalidade, e aí a gente ia sair das bem-aventuranças. Quais são as bem-aventuranças? Ele chega assim, Jesus, é o Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e, abrindo a sua boca, ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, né?
porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esses somos todos nós, porque todos nós somos os sofredores daqui do planeta ainda, porque ainda escolhemos muito mal, né? E aí a gente continua aqui no planetinha, né? Mas aí a gente já tem agora o Evangelho, já tinha lá 2000 anos atrás. Porém, somos viciosos, teimosos. Novamente, nós fizemos a escolha agora de passar para frente. E agora a gente já está sofrendo, sim, mas com compreensão, né? A gente sabe da dor que só vem para todo mundo. Não há ninguém que não sofra nesse planeta, mas a gente já compreendeu que essa dor é didática, né? Estuda lá o Leon Denis no capítulo da dor, que você vai entender. Ele chega à ousadia nos dizer que sofrer é bom e proveitoso. Aí é a ousadia dele mesmo dizer, sofrer é bom e proveitoso. A gente fala, gente, é bom e proveitoso sofrer? É. Por quê? Porque no momento que você entendeu, se você entendeu, sofrer é bom e proveitoso para quem entende, né? Lógico, quem não está entendendo só entra no desespero e não passa à frente. Mas quem sofre e entende que aquela causa é dessa vida, causas atuais das aflições, ou é de vidas passadas, né? Causas anteriores das aflições, e que eu preciso consertar e preciso resgatar, e por isso eu estou sofrendo, porque eu saí da lei. Quando eu saio da lei de Deus, eu sofro. E aí eu tenho que consertar. E por isso que eu estou sofrendo. Para quê? Para sentir em mim mesmo a dor, para repensar, reavaliar e pegar o curso certo. Porque se eu estiver sempre no conforto, sempre na tranquilidade, eu não vejo que eu estou errada. Infelizmente, é fato. A gente não percebe. A gente vai levando uma vida trocando a vida pela vida, trabalha, dorme, estuda, trabalha, volta e tal, e não percebe que tem que fazer um movimento realmente para evoluir. E esse movimento sempre dá um choque de dor. Para a gente fazer isso, a gente segue. E aí aproveita. Entendi. Aí eu passei à frente, por isso que ele diz que é bom e proveitoso. Então a gente tem que, é uma bem-aventurança dos que sofrem, mas não são todos os que sofrem. São aqueles que entendem e querem avançar. Eles são bem-aventurados sim, porque todos nós sofremos, mas aquele que sofre só fica desesperado e não entende, não se transforma, vai continuar sofrendo. E vai continuar sofrendo por outro motivo. E cada vez mais. E aí, você cresceu, você aproveitou de alguma maneira? Não. Tem que ser bom e proveitoso. Então, eu estou sofrendo agora, mas tenho um objetivo. Eu vou andar, eu vou dar um passo. E não há ninguém que passe por uma dor e não se modifique de alguma forma. Isso daí nas pequenas e nas grandes dores. Se você prestar atenção, você diminui as suas possibilidades de erro. E ele fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ora, se para eu receber a misericórdia divina, esse sentimento de compaixão de Deus comigo, eu preciso também ser misericordioso. Eu preciso ser pacífico, ser manso, ser generoso, perdoar, missão difícil, que a gente sabe também que é outra missão difícil. Então, todos esses caminhos aqui das bem-aventuranças, na realidade, passam a ser uma lei para que você progrida. Então, para você progredir, você não pode ter mais angústia, estresse e agitação. E aí, a ciência atualmente já descobriu que tudo isso, a sua falta de perdão, vai te dar estresse, e aí os hormônios do estresse, que é o cortisol, que a pessoa fica com raiva, a ira, a inveja, o orgulho, todas essas imperfeições, na sua raiz, ela vai te dar
elaborar hormônios, que são principalmente o cortisol, que vai dar um tanto de alterações no seu corpo físico. Esse é o chamado hormônio do estresse, aumenta a pressão arterial, diminui a sua imunidade e vai ter outros tipos de problemas variados no seu corpo físico que vão te levar à doença. Então, quando Jesus nos coloca todos aqueles ensinamentos que para você ser manso, pacífico e perdoar, são as bem-aventuranças. Agora a ciência já comprova que essas bem-aventuranças são importantes para a gente seguir o caminho sem o sofrimento e, consequentemente, sem a saúde afetada. Então, é um fato a ciência já está comprovando essas bem-aventuranças, de fato, já foi conhecido lá com Jesus, na sua fala, agora comprovado cientificamente, que os hormônios da paz, do amor, da tranquilidade, ocitocina, serotonina, são hormônios e que a ciência já comprovou que ser bom faz bem para o seu corpo. Tem várias pesquisas em relação a isso. Tem uma que eu vou citar, tem um médico chamado Jorge Moll, brasileiro. Ele é da Rede Dora, inclusive, mora no Brasil, mora no exterior, e faz pesquisas de neurociência. E aí ele fez um trabalho científico onde ele colocou todo um scanner na cabeça, focalizando cada área cerebral, e as áreas cerebrais são já determinadas, e elas iluminam determinados pontos quando ela é excitada. Bom, a experiência é o seguinte, ele entra no scanner, com todo monitorado, e aí uma pessoa fala para ele assim, você vai ter, isso aí nos Estados Unidos, na universidade lá, você vai ter $128 para você. Você ganhou $128. E aí o cérebro foi filmado, fotografado, e se iluminou uma área do prazer. Então, é bom ganhar. Ganhar é bom, todo mundo gosta, e ilumina a área do prazer. Muito bem. Daqui a pouco ele continua a experiência. Agora, você vai pegar esses $128, presta atenção, e vai doar. E doar não é uma coisa fácil para todo mundo, tá? Não é uma coisa fácil se você doar tudo o que você tem. Porém, ele faz a seguinte proposta, você vai doar esses $128, mas para uma causa benemérita, uma causa de idosos, uma casa de crianças, uma casa de deficiente. Então, ele escolheu um campo onde você vai pegar esse teu dinheiro que você ganhou, $128, e vai fazer uma doação. E analisou o cérebro. E o que foi determinado nessa experiência é que ganhar é bom. Você ilumina a área do prazer. Agora, você doar com compaixão, com misericórdia, não é uma doação qualquer, não. Você está precisando de dinheiro, toma um dinheiro. Não é essa doação, não. É doar movimentando o seu coração. A compaixão, ou a misericórdia, ela mexe com o seu... Córdia é um sufixo que é do seu coração. Ela movimenta o seu coração. É mais do que dar, é dar por uma pessoa que realmente... Vi aquela situação de pobreza absoluta e me mobilizou meu coração. Isso é misericórdia. Na misericórdia, nesse caso aqui que eu estou citando, acendeu uma outra área do cérebro. É uma área do cérebro que é chamada de área afiliativa. Essa área do cérebro, é no sistema límbico, é mais no meio do cérebro, é uma área que é o amor de mãe. É o amor genuíno. É o amor na sua essência.
É uma área especial, chamada de área afiliativa. É aquela área que você, de mãe para filha, o amor que o Emmanuel fala que a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Então, é esse amor que é a misericórdia, que mexe com o seu coração e movimenta outra área do cérebro. E na pesquisa desse cientista, porque como a ciência você sabe que não é religioso, eles são materialistas, ele fala sobre altruísmo. Então, dar é bom, ser altruísta é bom. Agora, ser altruísta dando com verdadeira emoção e com coração e se transformando, aí é a verdadeira caridade. Aí é misericórdia. Então, a misericórdia é isso, você ter uma empatia aí pelo próximo e respeitar o estado dele a ponto de mexer realmente com o meu coração. Essa é a misericórdia mesmo, de fato. Então, quando Jesus está falando, seja misericordioso, é olhar para o meu parceiro, olhar para quem está junto comigo na jornada e ter tolerância, ter perdão, ter paciência, ter todo um movimento que vai mobilizar meu coração e aí a partir. Lógico, isso daí é fácil agora para a gente, que a gente é ainda endurecido na nossa vida. Não é fácil não, mas são etapas, são caminhos que a gente vai desenvolvendo esse daí. Quando a gente pensa assim, o Chico Xavier, ele era caridoso pela própria natureza. Ele nem pensava, ele nem analisou se ele está dando, se ele está fazendo caridade, não. Ele simplesmente é uma coisa que já está dentro do seu próprio coração. Faz, porque é da sua natureza. Nós somos iguais a ele? Ainda não. Né? A gente ainda mede para quem eu estou dando. Ele está dando, está pedindo demais. Eu não sei o quê. E eu vejo assim, às vezes, isso até na casa espírita, às vezes as pessoas que são assistidas dentro da casa, eu não gosto dessa comida, não, eu queria outra. E as pessoas falam, absurdo, está escolhendo comida. Mas por que não? Vamos pensar nisso? Por que não? Né? Porque você tem direito de escolher e a outra pessoa não tem direito. Não é verdade? É para a gente pensar sobre isso, porque a gente sempre seleciona. Eu sou bonzinho. Mas eu sou bonzinho demais e o outro tem que escolher ainda? Quer iogurte? Poxa, arroz com feijão já está bom demais. Então, essa é um pensamento ainda que não é esse pensamento que a gente está propondo aqui na misericórdia. Porque quando você tenha realmente a misericórdia pelo próximo, você vai entender que cada um está no seu momento evolutivo. E se ele pode, se eu posso, ele também pode. Essas questões vão sendo desenvolvidas no nosso pensamento. Não é um pensamento que a gente tem imediato. É o aprendizado, é a observação, é olhar com o olhar para você mesmo. Que aí ele fala assim, a gente julga muito. Lá no item 10, do capítulo 10, ele fala assim, para julgar a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira para fora de si mesmo e considerar-se outra pessoa, perguntando, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É só você olhar para o espelho e pensar muitas vezes nessa atitude que eu estou referindo agora. Ele quer iogurte? É muito abusado. Por que ele tem que ganhar iogurte? Se arroz com feijão está mais do que bom, eu já dei. Estou dando, ainda está escolhendo? Muitas vezes a gente fala isso. Mas se eu mudar de lugar agora, e se eu olhar de fato no espelho, a outra pessoa, e pensar no que eu estou pensando, do que tipo de atitude que eu estou fazendo, será que eu vou ser julgada tão boazinha e generosa e misericordiosa? Então, a gente precisa pensar no que, se olhar no espelho. Essa é um tema que Leon Denis desenvolve bastante bem
no Problema do Ser, no capítulo 4, quando ele fala no personalidade integral. Ali ele fala que a gente tem um conjunto na nossa personalidade, de ações e atitudes que vem de uma história pregressa. O que a gente mostra aqui no público, às vezes até para nós mesmos, é o superficial. Porque a gente faz pouco exercício de entrar para dentro da gente mesmo e perceber as suas imperfeições. Porque uma vez que você se percebe egoísta, você se percebe orgulhoso, você para pensar e tenta mudar. Mas se você não se olha no espelho, você continua com as suas posturas tão radicais, realmente a gente não vai mudar. Porque a nossa personalidade, o que a gente mostra aqui, é sempre superficial, mas a gente precisa fazer esse exercício de aprofundamento para se autoconhecer, como diz lá Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que vai nos propor, ao final do dia, passe revista em tudo que você fez durante o seu dia e aí você vai se olhar no espelho. Será que eu neguei um iogurte para o meu amigo porque eu já tinha dado feijão e está muito bom para ele? Eu fui egoísta, né? Tá na supremacia, fui vaidoso, quer dizer, eu posso comer o iogurte e o meu amigo não precisa comer o iogurte porque ele já está comendo feijão com arroz. Então, essas questões todas que a gente precisa passar em revista e perceber o que você faz durante o dia e não se culpar. Presta atenção, porque a gente erra muito, hein? Se você for analisar com verdade, se olhando no espelho, como o Santo Agostinho nos recomenda, a gente vai ver alguns defeitos nossos, né? Porque a gente tem uma tendência de se achar bonzinho. Eu sou bonzinho, eu sou justo, o outro é que está errado. E é por isso que o outro tem um cisquinho lá no olho e eu vejo aquele cisco. Eu vejo aquele defeito mínimo daquele sujeito. Mas eu tenho um defeito desse tamanho, uma trave no meu olho, e eu não vejo, porque eu não passei a revista no espelho da verdade. Então, o espelho da verdade é você se ver de verdade, de fato. Eu fui egoísta. E não se culpe, porque senão a gente vai vivendo sempre, eu sou culpada, meu Deus. Não é esse o caminho, não é essa a proposta de Santo Agostinho. A proposta é passar em revista, perceber para transformar. Se você percebe e fica se culpando, você vai novamente, né, entrar na baixa vibração. E a gente quer melhorar. E imperfeito a gente já sabe que é. Mas eu sou imperfeito, mas o outro também é. E por que eu olho a trave, um cisco no olho dele e não olho no meu? A minha trave no meu olho. E por que eu estou vendo uma coisa mínima de defeito e no meu eu já não olho tanto? É porque eu não estou olhando para dentro de mim mesmo. Então, esse exercício que Santo Agostinho nos pede e que Leon Denis também nos recomenda é para que, à medida que a gente olha para dentro de si mesmo, a gente tem mais chance de se reconhecer, se determinar a mudar, porque a gente ainda é egoísta, às vezes a gente tem pequenas coisas que a gente pode mudar no dia a dia. A preguiça de ir para o centro espírita. E quantas vezes acontece isso? Ai, hoje eu não vou não, gente. Estou com uma preguiça, vai chover amanhã, talvez vá chover, eu nem vou hoje. Essas coisas todas, a gente sabe que a gente pode fazer uma modificação. A gente pode, tem coisas que são mais profundas na nossa existência. Mas a preguiça de estudar, eu tenho que ler um livro, mas vou deixar para depois. Gente, deixa para depois. Agora não, mais tarde. E aí não acontece. Eu tenho que emagrecer, eu não posso comer mais açúcar. Tanta coisa que a gente precisa se olhar no espelho e não acusar o outro que está gordo, aquele outro que come demais, e sempre
acusativa, né? A gente é muito cruel com o próximo, porque a gente não está percebendo que somos ainda julgadores. Só não somos julgadores de nós mesmos. A gente julga. E aí, a gente normalmente, todas essas questões assim são baseadas sempre no orgulho. No próprio Evangelho, no item 10, ele fala assim: incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos. Ele esconde os seus próprios defeitos. Eu sou orgulho, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Ele que não é bom. Por que está fazendo isso comigo? Eu não perdoo ele jamais. Então, essa proposta do outro ter o defeito e você ter a supremacia é sempre muito, muito a partir do nosso orgulho. E ele fala assim, esses defeitos são morais e físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. É como a gente estava falando aqui de Chico Xavier, né? Ele é modesto, simples e indulgente. Ele tem tolerância com o defeito do outro, isso é que é indulgência. Porque o outro tem defeito, eu não vou ver lá o defeitinho, o cisco no olho dele, que é o que a gente chama de argueiro do olho, um cisco no olho do outro, porque eu não sou indulgente, eu não tenho tolerância com a imperfeição do outro, sabendo que eu sou imperfeita também. Eu sou imperfeita, mas a imperfeição do outro me incomoda. Mas isso baseado em quê? Porque nós somos extremamente orgulhosos. E esse orgulho a gente já sabe, eu já falei em outras oportunidades aqui, mas é sempre bom a gente repetir. Da onde é a origem do nosso orgulho? A gente vem num processo evolutivo, né? O processo evolutivo começa lá, no princípio inteligente, lá no cristal. E ele vem evoluindo, passando esse princípio inteligente, ele passa pelo vegetal, e ele vai adquirindo aquisições. O princípio inteligente passa para o animal. Quando eu digo animal, não estamos falando do homem, porque nós também somos animais. Ele passa para os animais, boi, cavalo, cachorro, etc. Esse princípio inteligente já continua evoluindo. Todos os seres da criação estão em evolução, todos. A partir daí, do animal, a evolução segue para o homem. Nós somos os seres mais evoluídos desse planeta. Já adquirimos, diferente dos demais, a inteligência, o livre-arbítrio e a razão. A gente escolhe. Essa escolha é que nos dá a nossa elevação. Cada vez a gente escolhe pelo livre-arbítrio. Mas o animal, que está um pouquinho antes da gente, né, um pouquinho falando-se em evolução, são milhares sei lá, de quantos séculos, para milhares de anos aí, para ele chegar lá um dia a ser um homem, né? Essa distância é muito grande ainda do animal para o homem. No Livro dos Espíritos diz que o animal para o homem está tão distante como do homem para Deus. Então a gente não é, o cachorro é muito inteligente. Ele é inteligentíssimo, mas a inteligência é rudimento ainda, tá? Não é inteligência contínua, que nós temos o nosso pensamento é contínuo. O cachorro, você chega dentro de casa, ele percebeu que você chegou, fica alegre, corre pela casa toda. Aí você vai ali jogar o lixo, volta para casa, ele corre novamente. Porque ele não tem a inteligência contínua. A inteligência dele é fragmentada. Ainda está no esboço, ele está no caminho da evolução. Assim como nós, quanto humanos, ainda estamos também trilhando a evolução. Mas só que nós já temos a inteligência, o livre-arbítrio, a razão, e já escolhemos. Aqui no animal, a característica principal do animal é instinto. Ele vive pelo instinto, ele vive pelo instinto de conservação. Nesse caminho aqui, ele passa para a humanidade. E aí?
você é humano, mas a sua origem do princípio inteligente é lá no animal. Fomos evoluindo, chegamos aqui, esse princípio inteligente no homem, agora ele se chama espírito. Então, nosso princípio inteligente, que era lá no começo, agora ele se chama espírito. Então, nós somos espíritos, né? Estamos num corpo, mas somos espírito. E o animal, ele tem ainda o princípio inteligente, ele vive pelo instinto. A gente pega essa parte desse instinto nesse caminho e ainda conservamos na humanidade. E quando você pensa que você age sempre por instinto, é esse instinto que o animal tem, é de sobrevivência. Então, o que ele faz? Eu quero sobreviver. Essa comida é minha, aquele namorado é meu, esse filho é meu, aquele carro é meu, o trabalho é meu, a roupa é minha, ninguém usa, tudo é meu. Por quê? O indivíduo ainda está lá no instinto, que pega tudo para si. O animal está assim. E nós? Temos que continuar assim? Ou temos que dar um passo à frente, porque nós já somos humanidade, já temos livre-arbítrio, já temos escolhas. Então, o instinto em nós vai continuar e é importante porque a gente precisa sobreviver e sair do risco. Se tiver um perigo, a gente, instintivamente, porque vem lá de trás, é natural, a gente recolhe o braço quando vai se queimar, isso é instinto. E isso é importante para a nossa sobrevivência, nossa defesa, mas a gente não pode dar prioridade para o instinto. Quando o Emmanuel fala, quando a gente está revoltado, quero brigar, são os dragões da animalidade. O que é isso? O que ele quis dizer? A gente volta quando a gente está com ódio, irado, volta a animalidade, volta aquela fase ali de instinto. E agora a gente já é humano. Então a gente já pode escolher pelo amor, pela compreensão, pela misericórdia. Porque o problema do outro é do outro. Então eu vejo, por exemplo, algumas situações que o sujeito fala assim, eu não vou elogiar ela não, porque se elogiar muito, ela fica tão vaidosa. Não posso nem elogiar, porque se elogiar, ela fica vaidosa. Aí a gente pergunta assim, de quem é o problema? De quem está elogiando ou de quem está sendo elogiado? Se você for elogiado e perceber que aquilo serve para o seu crescimento, que é bom, eu posso receber um elogio. Mas, se eu for ficar vaidosa, arrogante, ser a maioral, aí o problema passa a ser meu. Enquanto a pessoa está elogiando, é ótimo, é maravilhoso um elogio, é bem-vindo, né? O problema do outro é a gente olhar sempre por um ângulo diferente. O elogio em si não é ruim. Se você faz um elogio, elogiou. Agora, como eu vou receber esse elogio? É para eu ficar vaidoso? É para eu ficar arrogante? Então, essas questões que a gente começa a pensar de quem é, né, o olho, para onde a gente está olhando e para como eu estou recebendo as coisas. Porque a gente perceber o outro com carinho. Então, se você está fazendo um elogio com misericórdia para a pessoa evoluir, nossa, foi legal, foi bem, você trabalhou bem, sua função está sendo bem, está botando a aguinha nos copos tão bem, por que não? Né? Aí o outro lá que já tem o olho horrível vai olhar e falar, não, fala não, porque eu estou olhando o cisco, né? Fala não, porque aquela menina lá vai ficar muito... De quem é o problema? Se ela vai ficar orgulhosa, vaidosa, etc., é da própria pessoa. Mas a gente olha o problema, julga e já condena. Então, essas questões a gente tem que começar a pensar porque fazem parte muito do nosso orgulho. A gente é orgulhoso e a pessoa ter supremacia acima de mim é bem difícil. A gente fica sempre... Eu não vou fazer o elogio porque aí eu vou me diminuir.
porque eu tenho a supremacia, eu sou melhor do que ela. Então, essas questões a gente tem que começar a analisar e pensar quanto o nosso orgulho, a nossa vaidade vai limitar a nossa misericórdia. Vai limitar, vai diminuir a nossa misericórdia. Tem uma figurinha que eu trouxe que fala assim, são dois gatinhos conversando, aí um fala assim, brincando, na brincadeira, você não cansa de ser legal com todo mundo? Aí o outro, ele continua falando assim, algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito, hein? Aí ele já está vendo uma coisa, é o olho da pessoa, veja, né? Seja bonzinho, não, você está sendo bonzinho demais, gente. De quem é o problema de ser bonzinho? De quem é bonzinho ou de quem recebe essa bondade e não usar bem a bondade? Não é isso? Porque ser bom é bom. Simplesmente é isso. Aí as pessoas falam assim, ele está sendo bobo, ele está sendo infantil, ele está sendo tolo, ele vai apanhar sempre, porque é um otário. Sendo que a pessoa está sendo bom, está sendo generoso. Então, é esse olhar do cisco no olho, ao invés de olhar para si mesmo, que você tem uma trave no teu olho, mas está vendo um defeito naquele lá. E aí ele fala assim, mas isso é um defeito delas, não o meu. A resposta do outro gatinho é essa. Então, você não seja bobinho, não. O outro fala, mas o defeito é dela, que ela não está recebendo o bem que eu estou fazendo. De quem está fazendo o bem, é bom. Quem não está recebendo o bem, é o problema dele. Então, a gente pensando assim, porque esse egoísmo limita muitas vezes até essa generosidade. Porque como você acha que o outro não vai agradecer, é mal agradecido, o problema dele, se ele é mal agradecido. Por que é problema dele? Quem é mal agradecido, ele vai sofrer as consequências, porque tudo tem causa e efeito. Mas se eu sou boa, eu sou boa. Não interessa se eu estou fazendo bem, não vou ser bem agradecida. Isso daí modifica muito os comportamentos das pessoas, porque muita gente se julga, foi mal agradecido, eu não vou fazer mais nada por aquele, eu não vou perdoar nunca mais, ele nunca mais vai levar nada meu. E essa questão a gente tem que repensar quem é o bom, quem é o ruim. Porque quem está recebendo e não está sendo merecedor, o problema é de quem está sendo. A gente tem que pensar assim, desse jeito, sabe? Quem está recebendo, quem não está recebendo, o problema é de quem não está recebendo. Eu estou dando. Então, meu cérebro está iluminado lá no exercício que foi provado. E a gente, a partir daí, quando você é generoso, altruísta, forma hormônios em quantidade, ocitocina, que é o hormônio... olha, é um hormônio do toque, inclusive. A mãe, quando amamenta a criança, esse toque, que não precisa nem ser o leite do peito dela, mas quando ela amamenta, enfim, ele toca e abraça a criança, ela elabora uma quantidade absurda de ocitocina, que esse é o hormônio do amor. O hormônio do amor profundo e verdadeiro. Então, é isso, e generosidade, misericórdia, também você produz ocitocina. Então, ser bom, é bom sim. Mas ser vaidoso não é nada bom. Eu vou ler um trechinho pequeno do livro Céu e Inferno, onde o médium, o espírito, é do príncipe Oran. É um espírito sofredor, que ele narra o seguinte, rapidamente, eu vou falar alguns pedacinhos. Nesse livro, O Céu e o Inferno, o Kardec faz entrevista, né, com os espíritos já desencarnados, e eles falam como foi a vida dele e por que eles estão naquele estágio. E aí ele divide os sofredores, os felizes, os mais ou menos felizes, os suicidas, e aí ele vai relatando qual foi a causa do sofrimento e as consequências desse sofrimento, a causa e as consequências. Ele fala assim, desse príncipe, era um espírito sofredor, né, que ele vai dizer assim,
perguntar: quereis dar algum detalhe sobre a sua situação? Aí ele fala assim: ó, bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhes pertence, orai por mim. Bem-aventurados são aqueles, os humildes de coração. Aí ele vai falar o que ele era. O Senhor me permita que eu seja beneficiada, porque eu fui orgulhoso, eu fui um déspota. Déspota é aqueles autoritários, tiranos, que são tiranos mesmo. No caso aqui, como ele era um príncipe, toda a sua corte ele era um tirano. E aí ele vai dizer: eu esmaguei com a minha tirania, fiz crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho. E aí ele estava numa situação aqui, que eu não vou continuar a relatar, mas era um príncipe. A gente percebe que no príncipe, comparando aos patrões da gente, ao chefe da gente, ou pai da família, alguém que tem a soberania sobre nós, que muitas vezes são tiranos, covardes e malvados com os seus tutelados. E aí, nesse espírito, ele diz que está em grande dor, em grande sofrimento lá no mundo espiritual. Porque ele percebeu, quando saiu da vida, e foi um tirano muito violento, ele saiu da vida e aí sai essa capa que abafa tudo. Aqui esse corpo abafa tudo e a gente não percebe o seu propósito, a sua missão que você já escolheu anteriormente lá na erraticidade, e aí você desencarna. Desencarnou, chega lá no mundo espiritual, como foi o caso aqui do príncipe, e ele percebe que ele fez tudo errado de forma a atrasar a sua evolução. É isso que nós já estamos alertados aqui. Esses livros nos alertam exatamente isso. A gente cumprir o objetivo da nossa missão aqui, ser misericordioso, menos egoísta, menos julgador, não olhar tanto o defeito do outro, mas olhar para o seu próprio defeito e com tolerância até para mim mesmo, porque eu tenho que entender que eu tenho ainda um caminho a trilhar e eu posso me consertar. E aí o espírito, lá na erraticidade, ele percebe que ele precisa reencarnar outra vez para experienciar essa falha que ele teve. E na próxima encarnação, ele vai escolher uma encarnação onde ele não tem essa supremacia, porque é uma difícil missão ser chefe, ser rico, ser poderoso, porque a possibilidade de errar aumenta. Então, muitas vezes a gente deseja esse caminho aí, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser isso e aquilo, e aí, depois, quando desencarna, você vê que a sua missão não foi cumprida, porque você aqui na carne foi orgulhoso, vaidoso, tirano, déspota, chega lá na erraticidade, você se arrepende e pede por clemência a possibilidade de uma nova encarnação. E é por isso que a gente reencarna tantas vezes quantas forem necessárias, em situações diferentes. Uma hora a gente precisa experimentar a riqueza, para a gente saber como é que se comporta aquela riqueza. Outra vez você experimenta a pobreza, para ser mais humilde, experimentar a dureza, e de ser, muitas vezes, massacrado e desrespeitado pelos outros, mas para ter força, determinação, porque em todas as situações, uma coisa a gente terá que ter, é sempre a força. O desânimo não é bem-vindo a Deus. Desânimo significa falta de alma. E o Lacordaire, lá no capítulo 5, no item 18, ele fala, temos que ter coragem. Todas essas experiências que a gente vive, ou na carne, ou da dor, ou da tristeza, ou se você é rico, você é pobre, você tem defeito físico, ou várias situações, ou a mãe que abandona filho, todas as situações que o filho vai ter que entender que foi escolhido, não há nada que
está separado da anuência de Deus. Nós temos que ter essa certeza, temos que ter a certeza que a gente tem que trilhar esse caminho evolutivo para a gente sempre buscar ser bom e olhar menos o defeito do outro, olhar mais o seu próprio defeito. A questão 903 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos: tem culpa o homem por estudar os defeitos dos outros? Será que se eu olhasse, sei não, hein? Eu acho que você tem algum defeitinho, você é preguiçoso. Será que isso daí é feio, é ruim para os espíritos? O que o espírito vai fazer? Isso daí a gente faz. Ninguém vai falar que não faz. Senão eu vou falar que tu é mentiroso, já é outro defeito. E eu não estou vendo cisco nenhum, não. Eu estou botando que e é verdade. Mas eles nos dão a seguinte informação: incorrerá em grande culpa, você olhar defeito dos outros, se o fizer para o criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, se eu olhar que o meu amigo tem um defeitozinho, mas eu perceber que aquele defeito serviu para eu não fazer igual a ele, foi bom. Mas se serviu para eu entrar em fofoca de grupinho, começar, ele é preguiçoso, ele só chega atrasado, ele atrapalha. Essas fofoquinhas não melhoram a vida de ninguém, né? Eu, para finalizar, vou contar uma historinha aqui, 2 minutinhos, já vou encerrar. Conta-se, né, que Sócrates passa por uma conversa dos 3 filtros, que se chama. Sócrates era um sábio da Grécia, então ele deixou grandes ensinamentos aí para a gente. E aí ele encontrou com um parceiro e fala assim, esse parceiro fala assim: eu vim aqui, meu amigo, que eu tenho que... Ele era professor, né, ele ficava ensinando na praça. Eu tenho que... Eu acabei de ouvir uma conversa sobre os seus alunos, eu preciso revelar para você. Um aluno seu tem uma dificuldade, eu quero falar para você. Sócrates para e pergunta assim: você vai passar por 3 etapas antes de você me contar o que esse meu aluno fez. O primeiro filtro é o filtro da verdade. Aí ele pergunta assim: você está completamente seguro de que o que vai me dizer sobre o meu aluno é verdade? Aí o cara fala assim: bem, eu não tenho certeza, eu acabei de saber dessa história agora, eu não sei ter certeza se é verdade. Aí Sócrates fala: então, você quer me contar sem saber que é verdade? Aí ele ficou parado. Mas vamos ao segundo filtro. O que você quer me contar é bom para mim? É bom? A situação que você quer me contar é uma coisa boa? Aí ele disse assim: não, pelo contrário. E aí Sócrates fala: você quer me contar algo ruim, então, já que não é bom, é ruim, e que você não sabe nem se é verdade? Então não passou no filtro da verdade e nem no filtro da bondade. Tem um terceiro filtro. O terceiro filtro é o filtro da utilidade. O que você quer me contar é útil para eu saber? Aí ele fala: acho que não é muito útil, não. Aí o Sócrates concluiu da seguinte maneira: os seus 3 filtros, da verdade, da bondade e da utilidade. O que você quer me contar pode não ser verdade, pode não ser bom e pode não ser útil, então não me conta. Então, é uma coisa bem séria para a gente pensar, se a gente está ouvindo as conversas e repassando, está olhando os defeitos dos outros e repassando,
porque se é útil a gente ver o defeito para a gente se consertar, é útil. Mas se for para humilhar, para fazer a fofoca, não é útil. Porque tem que passar pela verdade, pela bondade e pela utilidade, para chegar até para ser bom para todo mundo e a gente poder mudar alguma coisa. Graças a Deus, e que Jesus nos ilumine e que a gente vá para casa hoje à noite perguntando se a gente está se olhando nossas traves nos nossos olhos mais do que o cisco no olho dos outros. Tá bom? Uma boa noite, graças a Deus. Agradecemos mais uma vez a nossa querida irmã Sueli pelo brilhante estudo que nos trouxe, esclarecedor, sobre o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos então aos médios que se posicionem. E assim, querido Mestre Jesus, pedimos a sua bênção, a sua ajuda para esse momento que será realizado o passe. Pedimos aos espíritos de luz, os espíritos que sustentam essa casa, de amor, de bondade, que possam, pelas mãos dos médios, transmitir os fluidos necessários para todos os irmãos que aqui vieram buscar a harmonização, a paz e a tranquilidade. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre, para que possamos dar início ao nosso trabalho do passe. Graças a Deus. Convém refletir. Quando alguém fala que devemos só ouvir, nossa, como é difícil. Sempre gostamos mais de falar do que ouvir. A nossa postura diante da vida deveria ser de ouvir, observar, refletir, analisar. Sempre que paramos para refletir sobre algo que ouvimos, devemos refletir com carinho, porque geralmente agimos no impulso. E quando agimos no impulso, não é muito bom. Podemos tomar determinadas decisões que vão fazer mal a nós, aos outros. Então, sempre refletindo. A gente não gosta de ouvir. Por quê? Nós somos orgulhosos, né? Temos um orgulho grande, então não gostamos muito de ouvir os outros. Achamos sempre que os nossos problemas são os maiores. Os problemas dos outros, não são nada diante do meu. Então, por que eu tenho que ouvir? Temos sim que ouvir com calma, sempre observando, pensando, né? Analisando, porque no impulso a gente pode tornar um amigo inimigo, porque não tivemos a paciência. Paciência é uma virtude que todos deveríamos treinar, porque com a paciência nós conseguimos ouvir, conversar, aconselhar, quem sabe, né? E sempre analisando, mesmo nós estando com razão, não deixar que isso estrague um amigo, porque as pessoas vêm conversar e nós somos orgulhosos. Eu tenho razão, não quero ouvir. E a gente tem que lembrar que Jesus falou, né? Ter ouvido de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir os outros, ouvir os ensinamentos de Jesus. Que Jesus, naquela brandura, com aquele amor todo por nós, né?
Então, vamos sempre ouvir, aprender a ouvir. É diariamente. A gente poderia fazer uma reflexão, vamos meditar, porque quando a gente medita, a gente começa a nos conhecer interiormente. Aí nós começamos, quando nos entendemos, a gente começa a entender os outros, não é? Começamos a ter mais paciência, mais carinho, mais amor, e mais assim, vamos nos melhorando para o nosso futuro, para tudo. Vocês lembram daquela passagem de Marta e Maria, né? Maria queria ouvir Jesus, mas Marta, a única preocupação dela era a preocupação material, de manter uma casa limpa, de manter uma casa arrumada, preocupada com a limpeza, com os bens materiais. E, geralmente, nós deixamos de ouvir por causa disso. E Maria, o que fez? Sentou-se com Jesus e ouviu todas aquelas palavras doces, meigas, todos aqueles ensinamentos, né? Então, ela estava se preparando para um futuro, para a evolução. Quando não ouvimos, nós paramos no tempo. Quando ouvimos, nós conseguimos dar uma caminhada. E foi o que aconteceu. E Marta, com a limpeza, o que ela conseguiu? Nada. Mas Maria, ouvindo com paciência, refletindo todas aquelas palavras, deu um passo para a evolução. E assim, sempre devemos ter paciência para ouvir tudo. Um estudo, às vezes não temos paciência, não quero ouvir o que ele fala, é muito chato. Às vezes o chato somos nós. Vamos fazer essa reflexão sobre nós mesmos, sobre o que nós deixamos de ouvir, que às vezes a gente não quer escutar, não quer ouvir o que ele tem para falar comigo. Será que é importante? Tudo é importante na vida, porque nós estamos aqui para a evolução, não é? Então, temos que sempre ouvir para caminhar, para a nossa evolução, para melhorarmos, né? Sermos uns espíritos melhores. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, chegando próximo ao final da nossa reunião pública, voltamos o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estar nesta casa de amor, que exala amor, para recebermos todas as informações para a nossa evolução espiritual, para o entendimento e o nosso progresso. Pedimos também ao nosso querido Mestre Jesus, bondoso, amoroso, em especial na data de hoje, que abençoe o nosso dirigente desta casa, nosso querido Newton, pela passagem do seu aniversário, por estar se esforçando ao máximo quando criou esta casa, essa casa de amor, o CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Pedimos a todos os espíritos de luz que possam derramar sobre o nosso querido Newton os fluidos, para que ele se sinta sempre fortalecido e que dê sempre a continuidade a esse belíssimo trabalho que essa casa realiza. Assim, Mestre Jesus, pedindo a sua bênção e a sua proteção a todos esses irmãos que aqui se encontram
e que retornarão aos seus lares com segurança, fortalecidos, harmonizados, para que possam estar sempre presentes, aprendendo a doutrina espírita. Agradecidos que somos, pedimos a sua permissão, mestre, para darmos por encerrado a reunião pública desta quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus.